Graça e paz a todos. Neste domingo 18 de outubro de 2020, estaremos dando continuidade aos estudos bíblicos da Escola Bíblica e, seguindo o cronograma, estaremos estudando o livro de Cantares de Salomão. Este livro que tem como autor o próprio Salomão e foi escrito aproximadamente entre 970 e 960 antes de Cristo, e traz como tema da mensagem o amor. Então, o título hebraico deste livro pode ser traduzido literalmente por o Cântico dos Cânticos, expressão esta que significa o maior cântico ou o melhor cântico. O nome do autor, próprio Salomão, como já falei, consta no versículo inicial, que também fornece o título do livro. Por isso, além de ser chamado Cantares de Salomão, também pode ser chamado Cântico dos Cânticos de Salomão. Este cântico é um dos 1005 escritos por Salomão, de acordo com o que está registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 32, que diz que, além desses 1005 cânticos, ele também escreveu 3.000 provérbios. Então, Cantares de Salomão é um livro poético e, portanto, tem sido interpretado de várias maneiras. Os judeus interpretam este poema como sendo uma declaração do amor de Deus pelo povo de Israel. Alguns cristãos entendem que se refere ao amor de Cristo pela igreja. No entanto, há uma outra linha de pensamento que, segundo os estudiosos, é a mais aceita. Trata-se, então, de um relacionamento de amor entre um homem e uma mulher, e nesse caso, entre Salomão e sua esposa. Considerando este ponto de vista, pode-se dizer que Cântico dos Cânticos é uma poesia inserida em um contexto que narra a história verdadeira de amor do rei Salomão por sua esposa e o amor dela para com ele. Embora não haja um consenso entre os eruditos a respeito de quem era essa esposa, pois, de acordo com o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3, diz que Salomão teve 700 mulheres, além de 300 concubinas. Alguns dizem que essa esposa era a filha do faraó, outros sugerem que era uma humilde virgem, de nome Sulamita. Então, ao fazer a leitura do livro, percebe-se que o escritor identifica-se com o noivo. Então, é possível que o livro tenha sido uma série de poemas trocados entre ele e a noiva, literalmente. Também leva a crer que Salomão tenha composto o livro antes de sua execrável poligamia. Como já falei anteriormente, Salomão foi um homem que possuiu muitas mulheres, 700 mulheres, além de 300 concubinas. Então, segundo os estudiosos da Bíblia, não é fácil analisar o conteúdo de Cantares de Salomão, pois ao invés dele avançar de modo sistemático e lógico do primeiro ao último capítulo, movimenta-se numa série de círculos interligados que, por sua vez, giram em torno do tema central, o amor, como já foi dito. E entendendo que o livro trata de um relacionamento entre um homem e uma mulher, percebe-se que o esboço deste aponta para 4 áreas de um relacionamento conjugal. E nesse relacionamento possui 4 etapas.
A primeira é a conquista, a segunda, o casamento, a terceira, crises e quarto, compromisso. Na conquista, no capítulo 1, versículo 2, Salomão escreve o seguinte: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. No capítulo 3, versículo 5, diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Na segunda fase, que é o casamento, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Capítulo 5, versículo 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. A outra fase, que são as crises, no capítulo 5, versículo 2, está escrito: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. No capítulo 6, versículo 13: volta, volta, ó Sulamita, para que nós te vejamos. A próxima etapa, que é o compromisso, no capítulo 7, versículo 1, diz assim: que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas de tuas coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artistas. Capítulo 8, versículo 14. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes dos aromas. Então nós percebemos aqui que as declarações eram de acordo com cada fase de um relacionamento: conquista, casamento, crises e compromisso. Então a revista Panorama Bíblico da Editora Cristã Evangélica, revista esta que utilizamos como base para nossos estudos da escola bíblica, chama a atenção do leitor para as palavras usadas por Salomão a fim de conquistar sua noiva. Realmente há uma grande diferença na forma de se expressar daquela época para os dias atuais. No capítulo 1, versículo 9, olha o que Salomão escreve: comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. Capítulo 1 ainda, e versículo 15, ele diz o seguinte: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que é formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Essa era a forma carinhosa com que Salomão tratava sua amada. E a gente vê que como era diferente o tratamento entre um casal naquela época para os nossos dias. Será se nos nossos dias alguém conseguiria encantar sua ou seu pretendente com frases como estas? Podemos até estranhar, mas naquela época essas frases eram muito elogiosas. Mas vamos às explicações das frases elogiosas de Salomão. Quando Salomão compara sua amada com as éguas das carruagens de Faraó, era porque as éguas
eram dotadas de força. As éguas das carruagens de Faraó eram destemidas, velozes, possuíam muita disposição, firmes de pés, preparadas realmente para a guerra. As éguas de Faraó, da carruagem de Faraó, quando elas entravam nas lutas, entravam com muita intrepidez e força. Segundo a história, dizem que mesmo elas feridas, elas não desistiam de lutar. Ainda que a carruagem parasse, elas continuavam avançando, firmes e dispostas contra os adversários. Portanto, esse comparativo feito por Salomão não era uma depreciação contra sua amada, contra sua noiva, e sim era uma forma de exaltá-la, de elogiá-la, de valorizá-la. Quando Salomão diz, no capítulo 1, versículo 15, eis que és formosa, ó amiga minha, eis que é formosa, os teus olhos são como os das pombas. Então, quando ele diz, os teus olhos são como os das pombas, Salomão se referia à inocência de sua amada. Ele queria dizer que Sulamita possuía um olhar puro, um olhar sem maldade, sem provocar emoções impuras. Então, há essa diferença nos modos elogiáveis daquela época para os nossos dias. Talvez a gente, analisando friamente essas expressões de Salomão, a gente pode até estranhar e dizer, poxa, como Salomão era grosso, como Salomão não tinha, não era delicado com a sua esposa. Mas aí a gente, entendendo o contexto, a gente percebe e entende que Salomão só estava tratando a sua amada da melhor forma possível, estava elogiando da melhor forma, demonstrando a sua amada o seu amor, o amor que ele tinha por ela. Então, como disse anteriormente, que há várias interpretações para este livro, considerando o ponto de vista que Cantares de Salomão é uma tipologia do relacionamento entre a noiva, que é a igreja, e o noivo, que é Cristo, cremos que podemos fazer algumas considerações usando a Bíblia como referência. No Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, um versículo bastante conhecido, está escrito que Deus amou o mundo. Deus não amou esse mundo do jeito que nós vemos, esse mundo corrupto, de pessoas corruptas, esse mundo onde jaz no maligno. Não, Deus não amou esse mundo, Deus amou as pessoas que estão nesse mundo. E Ele amou essas pessoas de uma tal maneira que entregou o seu Filho para morrer numa cruz, a fim de que as pessoas fossem perdoadas os seus pecados e, crendo nele, elas possam ter a vida eterna. Quando eu disse que Ele não amou esse mundo de corrupção, é porque Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, essas pessoas que vivem nesse mundo que está entregue ao maligno, que vive nesse mundo de pecado,
Deus abomina essas atitudes, as ações dessas pessoas. Mas Deus não abomina as pessoas. Deus ama as pessoas. Tanto que João escreveu que Deus amou o mundo, referindo-se às pessoas, de uma tal maneira que entregou seu Filho por amor a cada uma. E percebamos que Deus ama esse povo. E Deus ama com um amor incondicional. Deus ama com um amor ágape, um amor incondicional. O amor é o elo de ligação, tanto no plano material, se falando de homem e mulher, como no plano espiritual, quando se refere à igreja, noiva e Cristo, o noivo. Nós vamos dar continuidade aqui no próximo vídeo.